Fala, meu povo, tudo em paz? Chegamos ao quarto item da nossa atividade avaliativa do primeiro bimestre, né? Primeira atividade avaliativa do primeiro bimestre. E aí, se você está chegando por aqui, essa é a sua primeira vez, seja bem-vindo a este canal. Se não for inscrito, inscreva-se e aí clica no sino para ativar as notificações. Eu vou colocar aqui na tela o nosso quarto exercício. Beleza. Então, esse exercício 4 ele foi até uma questão que eu recomendei lá na nossa lista de exercícios. Diz assim, ó. Em uma prova com 20 testes, cada resposta correta vale 5 pontos. Então, resposta correta vale 5 pontos. E cada resposta errada acarreta em uma perda de 2 pontos. Em cada teste, há apenas uma alternativa correta. É possível que se termine a prova com 17 pontos? Olha esta pergunta. Vou pegar aqui o marcador de texto. A pergunta é possível que se termine a prova com 17 pontos? E aí só um alerta aqui, tá? Que estava sendo avaliado a capacidade do estudante poder resolver esse problema utilizando um sistema de equações lineares. É claro que você pode fazer por tentativa e erro, resolver esse problema numericamente, mas lembre-se que a matemática ela é a ciência dos padrões. Então, muitos problemas que você leva muito tempo resolvendo numericamente, você pode abreviar o tempo de solução usando soluções aí algébricas, tá? Utilizando expressões algébricas. Então, vamos fazer o seguinte, observe que essa prova ela tem 20 testes, tá? Testes, questões, a mesma coisa aqui nesse problema. Se você acertar uma questão, você ganha 5 pontos. Se você errar uma questão, você perde 2 pontos. No total, você tem 20 testes. Perceba, para eu poder dizer se é possível ou não terminar com 17 pontos, eu preciso saber quantos testes a pessoa acertou e quantos a pessoa errou. E aí, para isso, a gente já pode perceber que as duas incógnitas, os dois valores desconhecidos, são exatamente a quantidade de questões que a pessoa acertou e a quantidade de questões que a pessoa errou. Então, questões certas, vou escrever aqui, ó, questões certas, eu vou chamar de x. E as questões erradas, eu vou dizer que são no total de y questões. Detalhe aqui importante, x e y representam valores que são quantidades, logo x e y precisam ser valores inteiros não negativos, tá certo? Obrigatoriamente inteiros, então não pode aparecer valor fracionário, valor decimal, nem pode aparecer valor negativo. Por quê? Eu estou dizendo quantas questões a pessoa acertou. A pessoa poderia ter acertado as 20 questões, os 20 testes. Poderia só ter acertado 7 testes, tá? A pessoa poderia ter errado nenhum teste, ou seja, 0 testes errados, ou seja, acertou tudo. A pessoa poderia ter errado os 20 testes, tá? Que isso iria implicar em 0 testes certos. A pessoa poderia ter acertado 11 testes ou errado 15 testes, beleza? São valores, as quantidades de questões certas ou erradas são valores inteiros, então não podem ser fracionários. Tendo isso em mente, a gente agora vai tentar montar um sistema de equações lineares aqui. Primeiro de tudo, independente da quantidade de questões certas ou erradas, se eu juntar essas duas quantidades, questões certas mais as questões erradas, tem que totalizar 20 testes, que era o que a pessoa tinha disponível aí para poder responder. Agora vem a segunda parte. Quando a pessoa acerta uma questão, acerta um teste, a pessoa ganha 5 pontos. Então, por exemplo, se a pessoa acertou um teste só, a pessoa só ganhou 1 ponto. Se a pessoa acertar 2 testes, a pessoa vai ganhar 5 vezes 2 testes, ou seja, 10 pontos. Se a pessoa acertar 10 testes, a pessoa vai ganhar 5 vezes 10 pontos. Então, a quantidade de pontos que a pessoa vai receber a partir das respostas certas
das questões que ela acertou vai ser 5 vezes o número de questões certas. Por outro lado, a pessoa também pode perder pontos. E aí vai seguir o mesmo raciocínio. Se a pessoa errar uma questão, perde 2 pontos. Se a pessoa errar 2 questões, perde 2 vezes menos 2 pontos, que dá no total menos 4 pontos. E assim sucessivamente. Então, como a pessoa errou aí Y questões, Y testes, a pessoa vai perder menos 2 Y pontos. Se eu juntar os pontos que a pessoa recebeu menos os pontos que a pessoa perdeu, isso tem que totalizar aí 17, que é o que a gente quer saber. Será que é possível finalizar esta prova com 17 pontos? Está aqui o sistema. Lembrando, x e y precisam ser números inteiros obrigatoriamente, não negativos, tá? E aí o que é que eu vou fazer aqui? Você poderia resolver por qualquer um dos métodos de resolução, seja aqueles que você aprendeu no ensino fundamental, que é método da soma, comparação, substituição, ou aquele que nós vimos em sala de aula presencialmente e também aqui no canal no YouTube, que é por escalonamento. Por questão de simplicidade, eu vou utilizar aqui o método da soma. Então, eu vou pegar essa primeira equação aqui e vou multiplicar por 2 para aproveitar que o coeficiente de y na segunda equação é menos 2 aqui. Então, se aqui o coeficiente de y da primeira for 2, quando eu somar as duas equações, os termos que têm y vão temporariamente desaparecer. E vai ser assim que vai ficar. Então, nós teremos 2 que multiplica x, 2x, 2 que multiplica y, 2y, 2 que multiplica 20, vai dar 40. E aí repete toda a segunda equação, que é 5x menos 2y igual a 17. Somando aqui as duas equações, nós vamos encontrar o seguinte: 2x mais 5x dá 7x, 2y menos 2y dá 0, somando 40 com 17 dá 57, e o x vai ser 57 sétimos, e aqui você tem que parar e prestar atenção, porque aqui é a etapa crucial. Será que esse valor é um valor inteiro? Não é. Por quê? 57 não é divisível por 7. Como é que eu sei, professor? 57 está na tabuada do 7? Olha só, vou fazer aqui em verde. Quando você faz aqui 7 vezes 7, dá 49. 7 vezes 8, 56. Está bem perto de 57, né? E 7 vezes 9 dá 63. Passou. Então, 57 não está na tabuada do 7, significa dizer que essa divisão não é uma divisão inteira. Logo, x não é um valor inteiro. Se x não é um valor inteiro, qual é a conclusão que a gente tira? Para a pessoa finalizar a prova com 17 pontos, a pessoa precisaria ter acertado uma quantidade de questões que não é um número inteiro. E isso para a gente não é solução, tá? Porque o x obrigatoriamente precisa ser um valor inteiro. E aí significa dizer que não é possível finalizar a prova com apenas 17 pontos. Então a gente pode escrever assim, ó. Como x é igual a 57 sétimos, não é inteiro, certo? 57 sétimos não é inteiro. Então, não é possível, finalizar esta prova com 17 pontos ganhos. E essa é a justificativa que a gente pode escrever aqui para este exercício 4. Espero que você tenha compreendido a solução comentada desse exercício. Se for alguma dúvida, deixa logo aqui abaixo nos comentários.
E aí avalia também esse vídeo aqui deixando o teu joinha, tá? Forte abraço, te vejo na próxima aula.